nas citações, eu vou abrir em Josué. Você abre na primeira citação aí, Pedro? Isso, jovem. Deu para você entender aí, né, Pedro? A minha letra tá meia... Acho que deu para entender aí, né? Vou deixar aqui no jeito já. Ó, vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui antes da gente passar para essa parte do Josué lá. No Gênesis 25, versículo 21, fala assim, dinâmico agora, tá? Os 3 primeiros aqui. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Vamos lá, versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Pula lá para outra citação. Não, a outra citação, filho. Isso. Mas todos quanto receberam... Peraí, é isso não. Peraí. Não é Hebreus, não? O Hebreus é primeiro, né? Que esse aí, né? Não? Então põe lá aqui lá, então, desculpe. Eu acho que eu marquei aqui errado. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais crerem no seu nome, o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Próxima citação. Hebreus. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Vamos lá. Vamos lá, primeira parte. O que aconteceu com a Rebeca? Rebeca estava grávida, não tinha ultrassom. E o ultrassom não ia falar tudo que Deus falou para ela. Você vai acompanhando pelo que eu estou falando, tá? No livro. Ele não tinha, Gênesis, ele não tinha como, não tinha ultrassom, não tinha nada lá. O que ela fez? Ó, primeira coisa, bondade de Deus. Orou, Deus orou instantemente. A gente está vendo ali de um versículo para o outro. Mas quanto tempo que ele deve ter ficado orando para que ela gerasse o filho? Primeira coisa, bondade de Deus, misericórdia de Deus. Aí está lá grávida, aí está lá dentro dela uma briga, os meninos brigando, mas ela não sabia o que estava acontecendo. Falou assim, mas se eu sou assim, por que está acontecendo isso comigo? O que tem nesse negócio? Eu não estou entendendo. Eu, se assim sou, por que assim eu sou? E foi perguntar para Deus. Deus falou, ó, tem 2 nações dentro de você aí. O maior servirá o menor. Elas vão se dividir aí, o maior servirá o menor. Irmãos, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E tudo eu tenho que perguntar para Deus, principalmente o que deu errado e o que dá certo também. Apesar de que nós estamos clamando para que algo dê certo, certo? Então, se eu estou clamando para que algo dê certo, deu certo, eu estou pedindo pão, Deus não vai me dar a pedra, estou pedindo peixe, Ele não vai me dar serpente. Então, eu estou pedindo. Então, eu preciso perguntar para Deus. Eu preciso ir lá na presença do Senhor e falar com Ele e buscar a presença dEle, porque eu não sei porque está acontecendo aqui no meu estômago, na minha mente, no meu trabalho, no meu serviço. Não sei o que está acontecendo. Tem que perguntar para Deus. Foi perguntar para Deus. Foi lá, perguntou para Deus. Ó, Deus falou para assim, ó, tem 2 nações dentro de você. Dentro de você tem 2 nações. E o maior servirá o menor. Não tinha ultrassom naquela época. Não tinha uma máquina para falar assim, ó, tem 2 criancinhas dentro de você. Mas Deus falou, ó,
tem duas nações. Ele foi mais além. Ele respondeu o que ela queria saber e foi mais além. Ah, mas aí Deus pegou e já deu um jeitinho pro maior servir o menor, porque ela já falou ali. Não. Ela usou o caminho que não era para usar, né? Na hora de enganar lá o Isaac lá. Deus ia fazer acontecer sem a minha e a sua intervenção. Então Deus vai nos responder. E aquilo que Ele coloca na nossa mão, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com aquilo. Aí Ele fala assim, ó, foi resolver com Deus. O que eu preciso fazer? Perguntar para Deus. Mas por que Deus? Fica com medo de perguntar não. Eu não vou ficar perguntando para Deus quando Ele me dá uma ordem. Deus dá uma ordem para você. Vai lá e... Até o For mandou um vídeo aí de um irmão lá, acho que é um pastor, né? Que Deus mandou ele lá num lugar e abrir a igreja. Coisa tremenda, testemunho maravilhoso. Então, eu não vou ficar... Deus me dá uma ordem, eu vou ficar, Deus, mas por que isso? Mas, não, isso eu não vou fazer. Eu não vou ficar discutindo com Deus. O Ananias falou, Senhor, esse homem aí está querendo... Quando ele foi lá para ungir o Paulo, né? Que Paulo estava cego... Aí Deus comunicou com Ananias, Ananias, vai lá, vai lá e ora lá pelo Saulo que ele está esperando. Senhor, mas eu vou lá, ele vai me matar, ele está matando. Não, vai lá, pode ir, já amancei ele já. Deus deu a direção. Segunda parte, no contexto aqui, João 1,12, o que ele fala? Mas todos quanto recebeu, deu o poder de ser filho, meu irmão. Você é filho, Ele te deu o poder de ser filho. Você não é bastardo, você é filho. Você não nasceu da vontade da carne, da vontade do varão, da união, né, do pai e da mãe. Não, nós nascemos da vontade de Deus. Ele me deu o poder de ser filho. Então eu vou tomar posse disso que Ele me falou. Eu sou filho, Ele me deu o poder de ser filho. Então eu sou filho e vou tomar posse dessa condição. Ele tá me amando. Ele não quer ver o meu mal, quer ver o meu bem. Eu sou filho de Deus. Vou tomar posse dessa posição. Por quê? Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Eu não nasci da vontade de nenhuma, de ser humano, eu nasci da vontade de Deus. Deus me ama, eu sou filho dele. Você ama o seu filho, daria sua vida por ele. Eu fui fazer um serviço, né, num pessoal que já é cliente meu já, e essa já eu acho que é uma terceira vez que eu vou. Fiquei mais tempo conversando. Eu sabia que uma das pessoas lá tinha um problema lá de saúde, né? Os dois têm. O casal lá tem, né, um problema de saúde lá. A menina tem um problema no rim lá, tem que fazer hemodiálise, né? E é um negócio complicado. E aí tem que fazer hemodiálise. Sabe o que o esposo dela estava me contando? Não, a mãe dela já deu um rim para ela, só que o rim parou. Então é um desafio. Então o que eu falei assim, nossa, cara. Então a mãe pegou, foi lá, arrancou o rim, deu para a filha. Você vai fazer tudo pelo seu filho. Deus vai fazer tudo por nós. Até nos dar o poder de ser feito filho dele. Eu preciso entender isso. Ele vai me dar o poder de ser feito filho de Deus. Eu sou filho. Eu não sou bastardo, então eu vou tomar posse da bênção, do milagre, daquilo que Ele tem para a minha vida, abençoar a minha casa, a minha família. Me deu o poder de ser feito filho de Deus, então eu sou filho e não vou aceitar coisa contrária a que não seja filho. Recebi Jesus? Não foi isso que Ele falou? Mas todos quanto receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, irmãos, o que eu preciso entender? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Meu irmão, presta atenção. Quando tem reunião na escola, e eu posso falar diretamente com a professora, eu falo assim, ó, se ele aprontar aí, se Pedro Daniel aprontar aí, a senhora me fala. E pode chamar a atenção dele aí, eu falo perto dela, né, não para todo mundo.
Pode chamar atenção aí. Pode pegar firme. Me conta aí. Aí de vez em quando o Pedro, né, quer sair fora da linha um pouquinho, né, filho? Aí a Pro manda um zap. Ó, mandou um zap. Eu já sei em tempo real já. Já fico sabendo em tempo real. Nem espero chegar em casa. Quando ele chega no portão da escola que eu buzino lá pra ele vir, já sabe já. Já vem murchinho. Já vem meio assim, vou falar com seu pai. E ela me fala, irmãos, é pra matar ele? Aí quando chega em casa, ele fala que vai comer, eu falo, não vai comer não, porque você aprontou. Claro que eu não vou fazer isso. Jamais. Jamais. Deus é a mesma coisa. Deus não vai me matar e não vai te matar. Mas Ele vai corrigir, porque Ele não quer que a minha alma vá para o inferno. Deus não vai deixar a minha alma ir para o inferno. Ele deu o Filho dele na cruz do Calvário para nos dar a vitória, para morrer por nós, para nos dar a vida com qualidade. Ele não vai deixar que o inferno, que a carne, que o diabo, que as nossas atitudes nos leve para o inferno. O que ele vai fazer? Porque o Senhor corrige o que ama. Eu tenho que entrar nessa porta. Tem que entrar nessa porta aqui. Eu tô indo aqui. Vou entrar na porta? Vou entrar? Claro que não, eu tenho que corrigir. Corrigir pra cá. Agora eu vou. E assim acontece. Deus vai me corrigir, porque Ele me ama. Não quer que eu me perca. E Ele é santo. Eu preciso entender isso. Que sobre nós tem o pecado, a carne. Aí vem o sangue de Jesus, é derramado sobre a nossa vida e aí nos cobre, nos purifica. Meu irmão, o que eu preciso entender? Quando Deus me corrige é porque Ele me ama e tem coisas na nossa vida e Ele vai criando caminho para que as coisas se ajeitem, se consertem. Mas tem coisa que se fala, Deus, tira isso daqui, Ele não vai tirar. Eu tenho que pegar com a minha mão e tirar. E se eu não tenho mão, Ele vai pôr alguém, eu não tenho mão. Não está na minha mão. Não está na minha mão. Está na mão de outro, mas eu envolvi no negócio. Ele vai enviar alguém para tirar. Mas eu preciso querer. O que o Zaqueu fez? Senhor! Ó, Zaqueu, vem, Zaqueu, pode vir, eu vou lá na sua casa. Aí, Senhor, ele é ladrão, roubou um monte de gente aí, não sei o quê. Senhor, se eu defraudei alguém, ele roubava já. Se eu defraudei alguém, aí eu e você, não, Senhor, será que eu fiz isso? Oh, claro que eu fiz. Misericórdia, claro que eu olhei, claro que eu pensei, claro que eu falei, claro que eu assinei, claro que eu pus na minha mão. Eu defraudei alguém, Senhor, eu restituo 4 vezes mais e dou metade dos meus bens aos pobres. O que Jesus falou? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Meu irmão, Deus vai criar caminho para que haja transformação e mudança na nossa vida. Olha só, às vezes nós queremos a justiça de Deus, mas se nós pedimos a justiça de Deus, nós estamos fritos. Nós temos que pedir a misericórdia para que entre a misericórdia na nossa vida, o amor dele entre ali nas situações e manifeste do poder dele. Presta atenção. Entendeu que você é filho? Entendeu que eu vou acertar a minha vida com Deus? Vou perguntar para Deus por que não está acontecendo? Por que não deu certo? Mas por que deu certo isso e aquela vez não deu? E também nós não vamos desvendar Deus. Que tem coisa que é por causa do tempo também. Não vai servir para nós lá na frente. E assim vai. Olha só. O que nós precisamos entender? Josué 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, presta atenção, vamos lá. Deus corrige o que ama, certo? Vamos partir desse versículo. Eu sou filho, Ele me deu o poder de ser filho. Então, se eu sou filho, Ele vai me corrigir, porque eu sou filho. Eu não sou largado. Não, eu não vou querer que o meu filho sofra lá na mão de um policial, entre no meio dos ladrões e se envolva lá. Nenhum pai quer, irmão. Nenhum pai quer.
Nenhum. Não, vou corrigir, certo? Vamos lá. O que o Acã fez? Deus falou assim, ô povo, vocês vão lá para Israel, para a batalha contra Jericó, não pega nada. Deixa o relógio aqui para mim. Não pega nada. Não pega nada lá, vai ser anátema. Aí, o que o Acã fez? Pegou lá uma capa, pegou um ciclo de ouro lá, não sei o que, escondeu debaixo lá da tenda dele. Irmãos, Deus tinha um propósito com esse povo. Eu vou ler aqui todo o versículo rapidinho, vai. Eu vou bem ligeiro. Enviando, pois, Josué, filho de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu contra os filhos de Israel. Deus estava tratando todo mundo como um povo só. Estava tratando todos um só. Ele tratava todos como um. Então, se um errasse, todos estavam errando. Era assim que Deus estava tratando o povo de Israel. Presta atenção. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai. Ai é a cidade, tá? Que está junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, lhe dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué, disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens, e a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá o povo, alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, olha só, Josué foi fazer o quê? Foi perguntar para Deus. O que ele foi fazer? Foi perguntar para Deus. Gente, você ficou com medo? Não, ele não foi fazer isso. O que aconteceu? Você estava fraco? Você não desembanhou sua espada lá? Não, ele foi falar. Não, ele foi no lugar certo. Não, mas a culpa é de fulano, a culpa é do ciclano. Não, foi direto com Deus. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, e até a tarde ele e os anciões de Israel deitaram o pó sobre as suas cabeças, né, de joelho. E disse Josué, Senhor Jeová, por quê? Porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão? E ele começou a falar, Deus, por que você mandou a gente passar o Jordão? Para passar vergonha aqui, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomar a nós, contentaramos com ficar da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão, desarraigarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Falou tudo que tinha que falar para Deus. Falou, Deus, mas eu estou aqui, nós estamos aqui buscando, está aqui indo fazer as coisas. Por que aconteceu isso aí? Por que o Senhor deixou acontecer? Por que ele falou desse jeito com Deus? Todo o poder e todo o domínio está na mão de Deus. Ele não tem uma folha que caia sem a permissão dele, está no domínio de Deus. Isso isenta a minha parte? Não isenta, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estar lá no campo de batalha. Continuando, diz assim, então, aí Deus esperou ele falar tudo que tinha que falar, né? Se derramou ali, lançou sobre Deus toda a ansiedade. Aí agora Deus vai cuidar dele. Presta atenção. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado. Concerto é aliança. Eu não posso quebrar a minha aliança com Deus.
Não dá, não tem. Não tem, eu vou tirar aqui só para você ver. Tem emenda aqui? Não tem emenda. Não tem. Não dá para eu quebrar aqui, ó. Não tem emenda. A minha aliança com Deus não pode ficar quebrada. Ele vai criar caminho para me abençoar. Eu sou filho. Ele me deu o poder de ser filho. Eu estou na mão de Deus. Olha só. Transgrediram, Israel pecou, versículo 11. E até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado. E até tomaram do anátema. E também furtaram, e também mentiram. E debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir, não aguentaram os inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarragardes o anátema do meio de vós. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo, diz, santificai-vos para que amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós. Meu irmão, anátema é aquilo que é amaldiçoado, presta atenção. O comecinho aqui. O que ele fez? Ele falou assim, ó, vai lá espia a terra. O que o cara falou? Primeira coisa, já começou a direção do negócio. Já começou assim, por que deu tudo errado? Deus não estava naquele negócio. Por que ele não estava naquele negócio? Porque eu menti. Porque eu escondi debaixo da minha tenda lá uma capa babilônica. Deus mandou eu não mexer, eu fui lá e mexi. Aí eu fico, Deus, mas aí a gente faz assim, né? Que nem criança, né? Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Aí Deus fala, aí Deus espera a gente se desabafar, se derramar na presença dele, ficar zangado com Deus. Deus, estou bravo com o Senhor porque não acontece isso. Filho, calma. Eu vou esperar você desabafar aí, vou esperar você falar tudo que você tem que falar. Ô filho, por quê? Levanta-te. Por que você está prostrado? Tem anátema aí. Meu irmão, o que precisa acontecer? Ele corrige o que ama e açoita o que toma por filho. Eu sou filho, você é filho. Não pode ter anátema em mim. Presta atenção, eu sou pecador, nós somos pecadores. Mas eu descobri que tem um anátema, eu vou tirar, vou descobrir onde é que está. Nem que eu tenha que arrancar todas essas coisas aí. Se você entrar aqui dentro, vocês sabem como é que está aqui dentro, né? Se o pastor fala assim, ó, vamos supor, o pastor fala assim, ó Dani, tem que achar tal coisa. E eu não sei onde é que está. Você me perguntar alguma coisa, eu não sei. Irmão, eu tiro tudo de lá de dentro para achar. Porque precisa achar, é necessário. Eu preciso tirar o anátema. Por quê? Começou a instrução do espia. O espia falou assim, ó, vamos lá. Josué, é o seguinte, o povo lá não vale um vintém, não vale nada. Manda só 2.000 ou 3.000 homens. Não precisa muito, não cansa o povo não. Já começou subestimando a si mesmo. Irmão, chegou lá, saíram tudo correndo. Aí o Josué falou assim, a gente ganhou daquela cidade lá. Derrubou os muros só no grito. E Deus fez o trabalho todo. E agora? Não. O que Deus falou assim? Eu não vou andar mais com vocês, não. Ó, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais metade do versículo 12. Não serei mais convosco, se não desarragares o anátema do veio de vós. Ô, meu irmão, o que eu preciso entender? Deus, Ele está comigo, está com você. Mas o que ele falou aqui? Ó, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir. Cadê a parte da mentira? Convosco. Ó, isso, muito obrigado. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhe tinha... Irmão, concerto, aliança não quebra de jeito nenhum. Não dá. Quebrou, já era. Agora com Deus, Deus vai nos restaurar. Eu preciso restaurar, Ele vai fazer outra. Que o filho pródigo falou assim, ó. O que o filho pródigo fez?
Quebrou a aliança com o pai, não foi? O que o pai falou? Põe um anel no dedo, sandália nos pés, dá uma roupa limpa, toma banho. Deus vai nos limpar, vai colocar um anel novo na nossa mão, mas eu preciso, e Deus não vai vir tirar o anátema não, viu? Eu é que tenho que tirar. Você que tem que tirar, nós temos que tirar o anátema e ver o poder de Deus se manifestando. Ver o milagre de Deus se manifestando na nossa vida. Por quê? Mas Deus, outro dia ontem de manhã, eu falei assim, Deus, eu estava perguntando algo para Deus. E aí quando foi, depois, mais tarde, Deus me falou. Eu falei assim, Senhor da glória. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu tô lutando com vento, será? Será que eu estou lutando sozinho nesse negócio? Eu perguntei para Deus. Aí quando foi uma certa hora da noite, Deus falou comigo, irmão. E eu comecei a falar, Jesus, irmãos, mas Deus mostra, Ele é bom, Ele é filho, eu sou filho de Deus Todo-Poderoso, Ele não vai deixar eu morrer, não vai deixar eu perecer, vai cuidar da minha vida, vai abençoar a minha casa, a minha família. O que Ele falou assim, ó, se você, Salomão acabou de construir o templo lá, e tudo que ele fazia prosperou a casa, prosperou o que ele fazia, falou assim, ó, e se eu cerrar os céus? E se eu não mandar mais chuva? Não mandar mais nada? E se o povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Meu irmão, tá tudo na mão de Deus. Ó, você quer ver uma coisa? Pedro, eu não pedi não, filho, mas põe aí para mim, Deuteronômio 32, versículo... Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Essa aqui já tá no jeito aqui. 32, Deuteronômio 32, aí. Ó, 32, versículo 39, Deuteronômio 32, versículo 39. Olha só, vede agora que eu sou o mais, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Meu irmão, presta atenção. Na maioria das vezes que surge uma situação, a gente não sai da mão de Deus. O que o Jonas falou? Senhor, ô Jonas, vai lá para Nínive. Falou, não, senhor, eu vou para Tarsis. Ah, é? Então eu vou te pegar lá no meio das águas. Você vai ver que eu sou Deus. Irmãos, se o Acã falasse assim, ô Josué, é o seguinte, eu fiz o que era errado aqui, quero me consertar com Deus, quero me consertar. Não tinha perdido pro povo de Ai. Não tinha acontecido isso. Olha só, Salmos 32, versículo 1. Olha o que o irmão Davi vai falar para nós. Salmos 32, versículo 1. Olha o que o irmão Davi vai falar. Bem-aventurado aquele cujo transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, versículo 2, o homem a quem o Senhor lhe imputa, tira a maldade, e cujo espírito não há engano. Olha a nossa saída aqui, versículo 3. Olha o milagre aqui. O milagre está no versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia. Enquanto eu me calei. Peraí, Davi, o que está acontecendo? Isso aqui é lá da Betseba, lá do adultério e tal. O Natan esperou 1 ano, né? Enquanto eu me calei, o que está acontecendo? Não, sei lá, meu.
Enquanto eu me calei, meus ossos, envelheceram os meus ossos. Acho que eu estou fraco, não estou aguentando nem pegar isso aqui. Foi envelhecendo os ossos. Olha só. Enquanto eu me calei. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Irmão, como é que a mão de Deus vai pesar na minha vida e na sua vida? Presta atenção, vamos lá. Cada coisa, cada situação, eu preciso analisar. Se tem anátema, se é o tempo de Deus, o que eu vou fazer? Fazer que nem a Rebeca, fazer que nem o Josué. Vou lá perguntar para Deus. Tem coisa que não está indo na minha vida, na sua vida, porque não é o tempo, não é a hora. Quando eu estava fazendo o negócio aí os negócios, né? Para mim mudar, deixar a profissão mais certinha, tava muito desafio. Mas chegou a hora de acontecer, Deus abriu as portas e aconteceu. Não foi fácil? Claro que não. Mas Deus criou o caminho e moveu o que tinha que mover. Então tudo tem o tempo também. Mas falando-se de anátema, falando de pecado, a mão pesava. E como é que a mão pesa? Irmãos, às vezes nós estamos na presença de Deus e tem anátema. Às vezes nós estamos na presença de Deus, não tem anátema. Aí você olha do lado assim, ó. Às vezes você está clamando por alguém e ali está intertido verdadeiramente. Daqui a pouco lá no YouTube, aí o Pedro, ó. Ah, mas comentaram lá, não comentaram nem o tema da palavra que eu mandei, comentaram outra coisa, aí veio um inteligente e assinou embaixo no que o outro comentou e daqui a pouco, gente próxima, daqui a pouco tava lá o emprego pronto, derreteu o emprego, o coração do dono lá derreteu o emprego, perdeu o emprego. Aí você fala assim, Jesus, falou ontem, a mão já pesou ali, a mão pesa. Aí, como é que a mão está pesando? A mão não está falando aqui? O que está falando aqui? Porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesa. Mas por que pesa? Provação é diferente de pecado, diferente de que eu preciso me consertar. Eu preciso me consertar, vou me colocar na presença de Deus. Tem consequência, mas ele vai me limpar, mas vai ter consequência. O menininho lá morreu, não morreu? O filho do Davi? Morreu. Depois que veio Salomão, né, e tal. Mas aquele lá morreu. Aquele lá morreu. Não teve jeito. Irmãos, o que o irmão Davi está falando aqui para nós? Enquanto eu me calei, o que eu preciso fazer? Falar com Deus. Ele vai criar caminho. Olha só. Porque de dia e de noite, versículo 4, a tua mão pesava sobre mim. Irmão, aí a gente põe o pé, não vai. Põe a mão, não vai. Olha, teve uma vez que eu estava no emprego. Lá na cachoeirinha lá perto da cachoeirinha. Ponte da Freguesia. Entrava na Ponte da Freguesia, andava um pouco ali. E pertinho estava lá no serviço. Lá eu tinha almoço, ou uma cesta, o cara dava almoço. Trabalhava numa maquininha legal com outro cara lá. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, né? Eu tô rondando outros lugares por aqui do lado aqui. Fui trabalhar numa outra gráfica, né? Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Ó, fulano, eu nem dei tchau pro cara. E o cara me tratando bem, pagava um almoço num restaurante que tinha lá, né? Restaurante bom lá, um lugar bom. Aí eu falei assim, não, sabe uma coisa? Eu vou sair, vou para aquele perto lá, porque eu queria comandar a máquina sozinho, né, e tal. Não era a hora, não era o tempo. Irmão, parecia que eu nunca tinha trabalhado em gráfica. Tudo que eu ia fazer dava errado, não dava uma coisa certa. Eu ia acertar um puxador, eu não conseguia. Tem uma parte da máquina que ela faz a folha, a impressora nossa pequena, ela tem
os batedorzinhos assim, né? E lá ela tem um puxador, a máquina, que é folha grande. Então você acerta aquele puxador, você manda ele um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então quando a folha vem, a folha pode vir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que ele puxa e bate ela no batente assim do puxador e ela desce reto. Eu não conseguia acertar aquilo. Eu ia acertar, dava errado. Eu ia fazer outra coisa, dava errado. O que aconteceu? Fui envergonhado no lugar. Fui trabalhar em outro lugar, não dava certo. Sabe o que aconteceu comigo? Foi assim, Jesus, me perdoa. Não era para eu ter saído de lá, eu saí. Irmão, foi uma vergonha tão grande. Parecia que eu nunca tinha trabalhado em gráfico. Até hoje eu tenho amizade com a turma dali. Os caras lá, né? Porque eu fiquei pensando. Aí, vê só. Aí Deus veio com a misericórdia dele. O que aconteceu comigo? Voltei lá para aquele mesmo lugar, numa outra gráfica, trabalhando à noite e levando marmita e esquentando na latinha de sardinha. Senhor da glória. Irmão, nem tudo Deus vai tratar do jeito que tratou comigo. Ele vai te tratar de maneira individual, mas vai te tratar o que foi nesse sentido, certo? Até que eu aprendi. Aí eu fui louvando a Deus. Eu ia de noite, trabalhava à noite. E na gráfica não tinha ninguém. Era uma gráfica meio falida. O cara pegava uns servicinhos lá para rodar lá. E meio estranho o negócio. Aí até que Deus... Aí eu entendi o trabalhar de Deus. Aí surgiu uma vaga para um amigo meu. Aí a vaga era de meio oficial. Ele falou assim, ó. Tal cara... arrumou a vaga, só que eu não quero, não serve para mim. Você quer ir? Falei, claro que eu quero. Fui lá para a gráfica. Foi a gráfica que eu fiquei 7 anos para ganhar o dobro do que eu estava ganhando, mas eu tive que aprender. Deus vai criar caminho para tratar da minha vida e da sua vida. A mão dele vai pesar. Aí eu falava assim, eu passava na rua da gráfica que eu estava trabalhando de dia, de segunda a sexta, eu guardava a minha moto lá dentro. O dono da gráfica era super humilde, deixava eu guardar era a bis, a época da bis verde. Guardava a bisinha verde lá dentro, lá, eu ponhava lá perto de onde os caras lavavam a mão e eu tava da máquina lá olhando a minha moto. Irmãos, no outro dia eu tive que, depois de um tempo que deu tudo errado aqui, não deu nada certo, a mão dele teve que me ensinar e pesar. Eu aprendi. Não saio mais de um lugar. O senhor não põe a mão. Se não for o senhor que põe a mão. Irmão, fiquei 7 anos lá na outra gráfica. O dono falava assim, ó. Teve dia que surgia a lista aí para te mandar embora. E daqui a pouco você entrava na lista hoje. Amanhã você já saía. Foi extraordinário. Mas o que acontece? A mão pesava. Aí o que eu entendi? Deus... obrigado, Pai. Eu entendi, Senhor. Aí apareceu essa oportunidade. Deus foi tão bom que depois de 1 ano que eu estava lá, surgiu uma vaga de operador. Esse amigo que me levou para lá, eu, numa posição de meio oficial, arrumei a vaga para ele de operador lá, na mesma gráfica. 1 ano depois. Irmãos, Deus é pai, você é filho, eu sou filho. Ele corrige e açoita o que ama, não vai deixar eu me perder. E o que ele me ensinou com isso? Com coisas naturais, coisas do serviço, eu aprendi. O que ele fez aqui? O que o Davi está falando? Confessei, versículo 5. Os ossos estavam ficando secos. O humor tornou o humor em sequidão. Confessei-te o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu confessei, eu enxerguei o que eu estava fazendo e estava errado. Eu falei com Deus, Ele me perdoou. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas está a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges
de alegres cantos de livramento. Depois que ele falou com Deus, a alegria tomou conta dele, o amor de Deus entrou assim e falou: o quê? Para que eu vou esconder a capa babilônica na minha tenda? Não, vou consertar isso aí. Não dá. Como é que vai acontecer as coisas? Não, o povo foi lá lutar, não deu nada certo, estava perdendo a batalha, estava dando tudo errado, perdeu para um povo menor. Por quê? Tinha anátema. O que eu vou fazer? Tirar anátema. Olha só. Outra situação, uma vez, aí eu estava aqui. Aí o pastor ministrou, ó, tem uma coisa mal adquirida, que é a anátema. Comprei uma bicicleta que eu sabia que eu desconfiava que a procedência dela é errada. Meu irmão, joguei fora com tudo. Joguei fora o quadro com tudo. Falei: Deus me livre. Aí eu tinha acabado de chegar na igreja. Mas o que eu preciso fazer? Voltar ao primeiro amor. Entender que Deus é cheio de amor. Olha só. Põe aí 1 João 1,7. Não, Pedro, põe o Mateus primeiro. Ó, Mateus 9,2. Ó, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: presta atenção. Ó, olha só. Jesus é o paralítico trazido por 4, tá? Aquele lá que desce pelo telhado. Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. O que estava paralisando o cara na cama? O pecado. Perdoados são os seus pecados. Primeiro ele fala: filho, se anima, perdoados são os teus pecados. O pecado estava paralisando ele. O pecado me paralisa, te paralisa, e eu preciso entender. Por quê? Eu perdi o raciocínio, não estou entendendo. Põe lá o 3. Ó. Eis que alguns dos escribas diziam entre si ele blasfema. Vai lá, 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Versículo 5. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse-lhe então ao paralítico: levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa. Meu irmão, põe lá no 1 João. O que eu preciso entender? Por que esse cara estava travado? Estava paralisado. Eu estou andando, você está andando, mas tem alguma coisa que está paralisada. Aí peraí, será que é o tempo de Deus? Toda vez que eu imaginava comigo mesmo e falava assim: Senhor, será que eu estou lutando numa coisa que o Senhor não tem para a minha vida? Aí Deus vinha lá, com a misericórdia dele, com o amor dele, e falava: filho, continua, estou contigo. Filho, continua. Filha, continua, estou contigo. Estou contigo. Ele dava um sinalzinho que estava comigo, que tinha resistência, estava lutando. Mas o que estava paralisando esse homem? Ele foi o pecado. O pecado me paralisa e te paralisa. Mas eu sou pecador? Sou. Você é pecador? É. Mas se eu enxerguei o pecado, eu vou fugir da aparência do mal. Confessei, o que ele falou? A mão vai parar de pesar. Confessei, pelo que todo aquele que é santo, santo, orará a ti. Há tempo de poder, eu estou nos Salmos aqui, fica segura aí. Há tempo de achar-te no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. É em Deus que eu vou resolver. Olha só, mas se andarmos na luz, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então ele falou assim, ó, não adianta você enganar,
enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vai me purificar de todo pecado, de toda injustiça. O que é injustiça? A injustiça da mente, dos pensamentos. Então o que eu vou fazer? Olha, Deus, eu errei, estou errado, peço misericórdia, não deixe o diabo te acusar. Mas o que eu preciso enxergar? Presta atenção, olha só. Tinha um povo que cantava. E eu estava na mesa de som. E aí tinha gente que falava assim: fulano, pelo amor de Deus, deixa a voz de fulano abaixo. Deixa a voz de não mais sei quem baixo. Por quê? Porque fulano saía fora do tom. Eu não consigo manter um tom cantando certinho, sabe? Manter ali certinho o tom. Mas eu enxergo que eu não estou no tom. E demora isso aí, né? A gente que vai mexendo assim vai acostumando. Mas tem gente que não enxerga, que está escondendo o anátema debaixo do tapete lá da sala. O que ele falou? Se confessar. Mas eu vou confessar tudo? Não, fala o que é. Fala exatamente o que Deus, ó, eu fiz isso tal hora, tal dia, em tal lugar. Ah, mas eu preciso falar assim com Deus? Fala, porque aí o diabo não vai mais te encher a paciência. Ele não vai falar assim: ó, você fez aquilo lá, ninguém estava vendo, mas você fez. Fulano tá, ninguém viu, mas eu vi. E fica lá que nem apertando. Não, quando eu confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade e o pecado. A maldade do meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda má injustiça. Meu irmão, o que Deus quer fazer comigo e com você? Quer que eu e você não fique travado por causa do pecado. Ele não quer que os nossos ossos se sequem. Ele quer que eu vou para a batalha sabendo que eu sou um pecador falho, mas que eu confessei o meu pecado. Aí vou ficar confessando, pecando e confessando? Vai gerar consequência. Mas o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai ajudar a minha fraqueza. Vai ajudar a sua fraqueza para a gente conseguir vencer. Ele vai ajudar, eu vou... se eu passo nessa rua, tem problema? Sai dessa rua. Se eu vou nesse endereço, nesse lugar, tem problema, sai desse negócio. Não vai mais lá. Por quê? O que ele falou? Confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Meu irmão, o que eu preciso entender? Não brinca com o diabo, não. Muito menos com a nossa carne. Muito menos com as nossas atitudes. Tem pecado que não é pecado de adultério, mas esconder um ciclo de ouro, uma capa babilônica, não sei quantos ciclos de prata lá, debaixo da tenda, vai trazer pedrada. O que aconteceu com Acã? Pedrada. Não teve jeito. E o povo de Israel, e o Josué ficou lá, se exaltou. Deus, olha, ele falou: filho, se levanta aí. O problema não está em mim, não. Você acha que o problema está em mim? Deus falou para ele assim: ó, Josué, vem cá. Você acha que o problema está em mim? Não está, não. Está em você. O problema não está em Deus. O problema está em mim, ó. Ó, em mim. O problema está em mim. A solução está em Deus. Quando a solução acontece? Quando eu abro a minha boca e falo com Deus. Ele vem, perdoa e purifica. Perdoou os pecados lá, não foi? Do menino lá, do aleijado, do paralítico. O que aconteceu com ele? Perdoou os pecados dele e saiu andando. Perdoa os nossos pecados e eu saio andando. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?